Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 01 Cripto. E hoje eu vou fazer análise com vocês referente ao Bitcoin e ao Ethereum. Mas antes, é claro que eu vou falar sobre macroeconomia, né? Visto que nós temos diversas decisões aí do Federal Reserve impactando diretamente no investimento do mercado de criptomoedas, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é referente ao Federal Reserve, tá? Recentemente nós tivemos o aumento das taxas de juros, como era previsto, né? Como eu venho falando em diversas lives também que eu participo aí, tanto do canal do Rodrigues, canal da Foxbit, da Bybit também. Eu venho falando também desse recente aumento das taxas de juros antes mesmo de acontecer, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê que eu sempre esperei esse aumento das taxas de juros. Vamos lá. O primeiro ponto, tá, para a gente entender é a correlação entre os Estados Unidos e também a economia das criptomoedas, tá? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que o Bitcoin ele é completamente correlacionado com a economia norte-americana. Todas as vezes que nós vemos aumento das taxas de juros lá nos Estados Unidos, vemos crescentes correções aí acontecendo no mercado de criptomoedas, tá? Isso vem acontecendo, esse movimento aí, essa relação entre a economia norte-americana vem acontecendo diversas vezes na história, né, das criptomoedas. Então é claro, né, que a gente vai ver novas correções aí no mercado cripto frente a novos aumentos das taxas de juros, tá? Hoje nós tivemos mais uma decisão do Federal Reserve aí decidindo aumentar mais aí 0,75 aí para as taxas de juros, mostrando de fato uma clara visibilidade para a macroeconomia, principalmente voltada para os Estados Unidos, ser muito mais interessante para os investidores que os outros investimentos de fato. E é claro que para isso eu também quero mostrar para vocês o S&P 500, tá? Eu vou colocar o gráfico do S&P 500 agora para vocês darem uma olhada como que tá a relação assim macroeconômica com relação ao índice, né, o principal índice norte-americano nesse exato momento. Então vamos lá. Olha só, nesse gráfico aqui, né, do S&P 500, nós vemos de fato grandes correções acontecendo no principal índice norte-americano, né? Ele está rompendo, claro, né? Aqui, ó, como a gente pode ver, fundos e mais fundos se mostrando com uma tendência de baixa, tá? Essa relação entre a economia norte-americana em conjunto com o Bitcoin, nós vemos diversas vezes na história. Olha só, se eu colocar para vocês agora o gráfico mensal, né, do S&P 500, essas correções aqui, ó, ocasionaram justamente durante a pandemia, tá? E foi nesse momento aqui que o Bitcoin também entrou em correção no início do ano, tá? Foi mais ou menos em dezembro, em novembro, que aconteceu essas correções do Bitcoin, correlacionado também com o S&P 500, tá? E agora vemos mais correções aqui no S&P. Se eu colocar no gráfico semanal, vocês vão ver realmente aqui que está rompendo fundos e mais fundos, e isso se deve ao fato de diversas coisas estarem acontecendo em questão assim da macroeconomia, por exemplo, como guerras, né, vem acontecendo entre a Ucrânia versus a Rússia, inconsequentemente envolvendo os Estados Unidos. Vemos também alguns movimentos entre a China versus Taiwan, tá? Tem diversas coisas acontecendo aí no mundo. E com relação à Rússia, né, e o fornecimento de gás aí para a Europa, realmente assim é um ponto a se observar, porque apesar da gente ver todos esses movimentos em questão de guerras, pandemias, alta de juros, inflação acontecendo, tem também diversos países entrando em crise, tá? Por exemplo, o Sri Lanka é um deles que tem acontecido essa também inflação absurda, assim como outros países também, por exemplo, Argentina, Venezuela, Estados Unidos parece que não, mas está com uma inflação muito alta também. O Brasil vem acumulando também uma grande inflação, mas por não estar envolvido ativamente em guerras, a gente consegue ver uma melhora, né, frente ao Brasil se comparado com outros países, tá? Porque nós não estamos em guerra nesse momento, nossa economia não está muito boa, sendo bem sincera, não está muito boa, mas comparado a países em guerra, nós estamos muito bem, tá? Entrando assim nesse conceito do S&P 500, a gente vê diversas quedas e eu vou aproveitar também para iniciar, né, a análise aqui do Bitcoin com vocês. E posteriormente eu também vou analisar o Ethereum aqui, tá? Vamos lá.
Nesse momento, eu vou colocar aqui no gráfico de 4 horas para a gente ver o que está rolando nesse ativo agora, tá? Bom, vamos lá. O Bitcoin nesse momento ele está formando uma força vendedora bem grande aqui nessa região, mas que esse candle já formou uma sombra bem grande aqui embaixo. Olha só essa sombra aqui formando do candle nessa região. E é justamente isso que está dando um repique no gráfico, tá? Nesse momento nós estamos meio que quase chegando aí, né? A um suporte muito importante do gráfico, que é a região dos 17 mil, 18 mil dólares aí aproximadamente. É uma zona de perigo para o Bitcoin, que se ele passar essa região, ele pode vir testar regiões como a de 15, 16 dólares, 15, 16 mil dólares aí aproximadamente. Então vão ter mais correções no mercado de criptomoedas, caso ele não segure nesse suporte. Se ele não segurar devido a questões macroeconômicas, como eu falei aqui no início desse vídeo, pode acarretar novas correções ainda mais fortes, tá? Eu venho falando para vocês, quem me acompanha lá no Instagram, eu venho falando isso para vocês que 2022 é um ano de visibilidade de criptomoedas, tá? Lembrem-se disso. A visibilidade se traz justamente quando nós temos grandes correções no mercado de criptomoedas que abre oportunidade para empresas entrarem, né? O institucional entrar no mercado cripto, tá? E por que isso acontece durante as correções? Eu vou explicar isso para vocês. Por que que uma empresa prefere comprar criptomoedas quando está lá no fundo e não prefere comprar criptomoedas quando está no topo? É justamente porque a empresa sabe do potencial daquela criptomoeda. Então ele não vai deixar passar quando o Bitcoin estiver custando 17 mil dólares, 15 mil dólares, porque a empresa sabe que é uma oportunidade de ouro, tá, para investir no Bitcoin. E justamente acontece também em projetos interessantes no mercado. Por exemplo, a Polygon Matic, ela tem uma parceria agora com a própria Disney e também com a Mercedes-Benz, tá? Então, essa visibilidade que traz para o mercado de criptomoedas em projetos bons é justamente nesses momentos de correções, justamente para aproveitar essas grandes promoções aí no mercado cripto, tá? E você, investidor, para de achar que o Bitcoin vai cair assim para zero, porque eu acredito que isso não vai acontecer. Pode ser que ele tenha mais correções, mas que o Bitcoin permanece com os fundamentos principais dele, né, de descentralização, ser um ativo deflacionário pela escassez do token, então está completamente relacionado. Então tem todos esses pontos que a gente sempre tem que observar no gráfico, tá? E também no princípio do Bitcoin, né? Para que ele serve, né? Que é uma forma também de pagamento seguro, tá? Agora voltando aqui para o gráfico, tá? Se a gente observar nesse exato momento o que está rolando aqui, nós temos um suporte bem forte, né, como eu falei para vocês nessa região, e agora ele está formando meio que um repique, né, perante as correções que ele fez aqui nessas últimas horas, tá? O candle, né, ele vai começar aqui, eu tô fazendo essa análise agora às 20 horas e 53. Se o candle das 21 começar de forma negativa, tá, sem segurar esse patamar aqui que o gráfico chegou aqui do valor de 18.499 dólares aí aproximadamente, nós vamos ver mais correções no mercado de criptomoedas, tá? E lembrando que o Bitcoin corrigindo, outras criptomoedas também entram em correção. E agora, se a gente não segurar nesse suporte, nós vamos ver mais correções, como eu falei para vocês, tá? Vamos para o gráfico do Ethereum, que eu também quero fazer a análise do Ethereum aqui para vocês, perante, né, ao demerge, né, que aconteceu. E como vocês podem ver, ele não segurou no principal suporte dele, tá? Que foi na região, vamos ver, na região dos 1.300 dólares, 1.295 aproximadamente, tá? Essas correções acarretaram, olha só, o rompimento desse suporte que agora se tornou uma resistência, tá? E lembrando, galera, que quem quiser aprender mais aí, alcançar também a famosa liberdade financeira, de você conseguir alcançar patamares aí da sua vida, assim, que você nunca alcançou de fato, façam também a inscrição no meu curso, onde eu ensino do básico ao avançado como que investe da forma correta em criptomoedas e também utiliza também a plataforma de futuros, como que ganha durante as quedas do Bitcoin, tá? O link tá aqui na descrição, só acessar que vocês já conseguem se inscrever, tá? E quanto antes vocês começarem, mais rápido vocês vão ter acesso ao meu setup, né, que eu utilizo para day trade, swing trade, scalping, para você conseguir aí lucros, né, durante o seu aprendizado no mercado de criptomoedas, tá?
E lembrando que não existe nada de lucro garantido, não existe nada desse tipo. O que eu ensino de fato é um setup muito sério, que requer gerenciamento de risco e bastante estudo, tá? Lembre-se disso. Agora voltando aqui um pouco no Ethereum, tá? O que está acontecendo nesse exato momento? Por ele ter rompido aqui esse suporte dele na faixa de preço de $1.300, ele pode sim vir tocar aqui essa região onde ele ficou bastante no ping-pong, né, galera? Praticamente tocando no suporte versus resistência, aqui batendo diversas vezes nessas regiões, ocasionando uma grande indecisão no mercado de criptomoedas, tá? Por o Ethereum ter se valorizado muito mais que o Bitcoin perante aí, né, comparando os dois ativos, a gente vai ver algumas correções no Ethereum que provavelmente não vão abalar tanto quanto o Bitcoin, tá? É interessante a gente observar isso, porque se o Ethereum não conseguir segurar nessa região que ele está nesse momento, não voltar para o suporte dele, que agora se tornou uma resistência, nós vamos ver mais correções no mercado de criptomoedas, tá? E lembrando, galera, que todas as vezes que o Ethereum corrige, muito provavelmente é porque o Bitcoin está corrigindo, tá? E lembrando também que o demerge foi o primeiro passo, tá? Dessa mudança de consenso de rede do Ethereum. Houve a mudança, já foi finalizada, só para vocês entenderem, né? De Proof of Work para Proof of Stake, mas ainda tem algumas configurações que a equipe lá do Ethereum está se programando para também fazer, tá? Então, muita atenção nessa hora que o demerge, né? Pode ter acabado, mas ainda tem mais atualizações do Ethereum aí pela frente, tá? Agora, voltando aqui um pouco no gráfico, nós vamos ver realmente o Ethereum corrigindo, caso o Bitcoin continue com essas fortes correções, né? No mercado de criptomoedas, nós vamos ver esses movimentos, tá? Agora, falando um pouco aqui com vocês sobre a macroeconomia, né? Que eu falei aqui um pouquinho no começo do vídeo, que caso se acontecer novamente novos aumentos das taxas de juros, como eu acredito que vai acontecer, nós vamos ver o Bitcoin corrigindo, nós vamos ver o Ethereum corrigindo e as demais criptomoedas também, tá? E para quem também deseja também dar uma olhada sobre assertividade em criptomoedas, voltem aqui em alguns vídeos que eu fiz um vídeo sobre 5 dicas, né, como você melhorar a sua assertividade no mercado de criptomoedas. Então, terminou esse vídeo, já dá uma olhada nesse outro aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Bom, no mais é isso, fiz análise aqui sobre o Bitcoin e o Ethereum. Caso vocês queiram ver outras criptomoedas nesse canal, coloquem aqui nos comentários que eu faço também na próxima análise. Muito obrigada, tchau, tchau.